E o nosso entrevistado agora é Silas Feitosa. Ele é candidato ou pré-candidato a deputado federal, ele que é aqui estabelecido na região, em Jundiaí. Silas, qual partido você está? Eu estou no PRTB. 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 É um partido mais à direita ou mais à esquerda? Mais à direita. Mais à direita. Mais à direita. Sua profissão, qual é? Eu sou publicitário. A minha atividade que eu sempre desempenhei foi a de publicidade. Inclusive, quando eu me tornei professor universitário, foi o campo em que eu lecionava, a área de comunicação, de um modo geral. É a sua primeira candidatura a um cargo público? É a segunda. Eu fui candidato a prefeito da cidade nas eleições de 2020. E não deu. Não deu. Mas foi um início, né? Eu já há mais de 25 anos que eu estou na vida pública, vinha me preparando para esse momento, e em 2020, mesmo diante das condições adversas, eu me posicionei, coloquei o meu nome para a cidade avaliar. A cidade majoritariamente sempre gira em torno de candidaturas de esquerda, e eu vim oferecendo uma proposta mais à direita, né? A cidade já faz 30 anos que vem sendo governada por forças políticas de esquerda, o tucano-petismo. Então, o processo democrático precisava de um porta-voz à direita, e eu me coloquei à disposição da cidade, embora em condições muito adversas, mas o resultado final foi muito importante para mim. Márcia. Eu queria saber, a tua base será Jundiaí, mas como você está disputando a deputado federal, vai trabalhar muito além disso. Como é que você pretende desenvolver a sua campanha? Eu tenho sido muito bem recepcionado em todas as cidades que compõem a nossa região metropolitana. Jundiaí é a cidade polo, em torno dela gravitam a Jarinu, Várzea Paulista, Itupeva, Itatiba, né, Campo Limpo Paulista. E eu tenho sido muito bem recebido. Tenho chegado, inclusive, a outras cidades, né? Amanhã mesmo eu cumpro uma agenda na cidade de Itapira, porque eu pertenço a um movimento patriótico que vem renovando a política brasileira com uma proposta de fortalecimento da democracia, das liberdades individuais e coletivas. Então, esse eleitorado está espalhado por todo o estado de São Paulo. Então, eu vou a Itapira, porque lá tem um grupo que vê em mim um porta-voz qualificado para representá-los. Tem o estado também na cidade de Americana, Santa Bárbara do Oeste, Atibaia, estou muito bem representado lá, Arujá. Então, há inúmeras outras cidades. Na verdade, eu postulo ser representante do estado de São Paulo, né? Obviamente que o meu domicílio eleitoral é em Jundiaí, então, majoritariamente, o meu público ou a minha votação vai acabar saindo de Jundiaí e da nossa região também. O PRTB, no caso, que é o seu partido, ele está apoiando a reeleição do Bolsonaro? Sim, nós estamos com o presidente Bolsonaro no seu desafio de buscar a reeleição, e também aqui em São Paulo com o ex-ministro Tarcísio para o governo do estado. E o meu partido também tem uma candidata a senadora, que é a deputada estadual Janaína Pascoal. A Janaína vai ser candidata ao Senado? Ao Senado. Isso é só uma questão, a gente não sabe, né? E nós aqui não sabemos. Ela é deputada estadual, é isso? Estadual, isso. Para ela concorrer, ela não precisa renunciar. Não há necessidade da descompatibilização, né? Então, se ela não ganhar o cargo de senadora, não for eleita senadora, ela continua deputada. Continua, mas o mandato se encerra agora, né? Também termina, né, em dezembro. Em dezembro, todos os mandatários aí têm os seus cargos encerrados. Agora, o PRTB tem um programa que bate frontalmente com o PT, quer dizer, totalmente diferente. Essa polarização do grupo do Bolsonaro, do qual o PRTB faz parte, e o grupo
do PT, no caso representado pelo Lula à presidência e o Fernando Haddad ao governo estadual. Essa polarização ajuda ou atrapalha? Olha, o debate público ele é muito importante porque ele se dá em torno de ideias, ou pelo menos se deveria dar, né, de uma proposta de país. Nós temos uma visão de Brasil absolutamente distinta do comunopetismo. Né? Nós entendemos que o socialismo é um mal em toda linha, então nós combatemos com tenacidade a visão representada pelo PT. E as suas forças políticas também, que gravitam em torno deles. Então, eu acredito que seja bom, porque o processo democrático ele só existe onde as pessoas têm alternativas, onde as pessoas têm opções. Né? O Brasil ficou muito tempo votando num joguinho de comadre e compadre, que era o tucano-petismo, o PT e o PSDB, que nunca teve nenhuma diferença substancial entre eles. Muito pelo contrário, a social-democracia e o socialismo mais radical, que é representado pelo PT, eles sempre caminharam juntos, são ovos da mesma serpente. Tanto assim que, quando você olha para as discussões existentes entre essas duas agremiações, elas ficam só em questões meramente administrativas, elas não fogem disso, né? E nós não, nós temos uma visão absolutamente distinta que entende que não só a questão econômica é fundamental, não só as questões administrativas, por exemplo, nós defendemos a redução do Estado, menos burocracia, menos Estado, menos impostos, porque nós entendemos que o indivíduo vem antes do Estado e ele deve ter a primazia. Se você tem menos impostos, menos burocracia, isso significa mais privatizações, você tem um desenvolvimento maior da iniciativa privada, o que acaba gerando como consequência a elevação do padrão de vida do povo, coisa que a esquerda é absolutamente contra. A esquerda prega o aumento do Estado. É o que nós temos hoje aí. Então, este é um ponto essencial que nos diferencia da esquerda. Né? A esquerda, por exemplo, usa todo o aparato educacional para influenciar as pessoas, para moldar a cabeça das pessoas. Haja vista que nós temos hoje um dos piores sistemas educacionais do mundo, não obstante a montanha de dinheiro que se investe na educação, os nossos alunos tiram os últimos lugares nos testes internacionais. Então nós temos uma visão absolutamente contrária a essa. Escola é lugar de se ensinar, não de se influenciar ideologicamente as crianças, os estudantes. Não é? E outros assuntos nos quais nós pontuamos a nossa diferença com a esquerda, né, representada pelo comunopetismo. E nós não tínhamos isso até alguns anos. Até as eleições de 2018, não havia opção para a população que pensa de forma diferente. Ou ela votava no PSDB, que era um socialismo mais light, ou votava no PT, um socialismo mais radical. Então nós estamos nessa situação de descalabro ainda, tentando tirar o Brasil desse abismo, por causa disso. Né? Foram 30 anos de sufocamento da esquerda. E não há democracia aí, é uma democracia para inglês ver. Agora não, agora nós ressurgimos e apresentamos à população uma alternativa séria que realmente combate essa visão de mundo que, a meu ver, é nefasta, que não funciona em lugar nenhum do mundo. Márcia. Silas, hoje nós não temos, vou voltar a falar aqui de Jundiaí, nós não temos nenhum representante no Congresso da base política nossa aqui. Como convencer o eleitor a votar num candidato em que a gente conhece o passado, né? A gente conhece a formação política, a votar num Tiririca, por exemplo, ou alguma figura mais folclórica, né? Porque hoje em dia o eleitor está um pouco desmotivado à política. Então, como convencer esse eleitor a votar no Silas, por exemplo?
Olha, eu acredito que as pessoas, elas percebem, o ser humano tem uma inclinação natural para a verdade. É óbvio que nós passamos por um processo de degradação muito grande nos últimos anos. A cultura brasileira decaiu demais. As pessoas hoje, elas estão descrentes também e, em larga medida, com muita razão, porque o nível da classe política brasileira decaiu demais, né? Eu falo isso, eu sou membro da classe política e falo com o coração sangrando, porque é vergonhoso. As pessoas escolhem um representante e quando ele sobe ao poder, ele faz exatamente o oposto daquilo que ele assumiu em campanha. E às vezes ele não é nem má intenção, às vezes não é, eu digo, não é nem maldade. É que as pessoas realmente, nós estamos formando uma classe política muito ruim, de baixíssimo nível. Né? Eu não quero aqui ser, não é soberba, não, é uma constatação. Né? A gente está vendo aí, a gente viu agora, durante essa crise sanitária, você vê um país desse tamanho, com mais de 5 mil municípios, e não teve um prefeito com coragem de divergir das decisões que eram tomadas, por exemplo, por um maluco igual o João Dória. Você olha aqui para o nosso estado, nós tínhamos alguns municípios que não tinham casos de contaminação e o prefeito mandando fechar a cidade, impedir que as pessoas trabalhassem. Isso é fruto da ignorância completa. E a ignorância traz o medo, traz a falta de coragem, a falta de conhecimento, a falta de preparo. E o interessante é que nós exigimos que o nosso médico seja preparado, que o nosso engenheiro seja qualificado, mas não exigimos que o político tenha a capacidade de entender o que ele vai fazer lá. Por exemplo, o que dá para uma criança para ela ficar inteligente? O que dá para uma criança para ela se desenvolver intelectualmente e nas fases subsequentes da vida ter condições, não só de ter uma vaga no mercado de trabalho, mas para cuidar da própria vida, constituir uma família? Você pergunta para um prefeito, para um governador, eles não sabem. Então, assim, no Brasil, o povo olha para a classe política com certo desprezo e com muita razão, porque ela não tem o que oferecer como resposta aos nossos problemas, porque ela não se prepara. Eu fui disputar minha primeira eleição com 47 anos, porque eu não me via pronto. Né? E eu conversava com o Anselmo antes de iniciar a nossa entrevista, e ele me fez alguns comentários que me deflagraram algumas considerações. Quanto menos qualificado é o sujeito, mais ousado ele fica. Mais ele se lança em empreendimentos para os quais ele não tem a menor qualificação. Está cheio de gente assim. E, infelizmente, a oferta, quando ela é muito baixa, no Brasil, por exemplo, um dos meus compromissos lá no Congresso é lutar pela candidatura avulsa. Porque as pessoas não se veem em condições hoje, elas não querem nem entrar num partido político. Porque é uma guerra fratricida. Né? Então elas não se dispõem, as pessoas boas vão se afastando e os maus vão se achegando. Né? Há uma frase interessante que foi dita, acho que por um ex-primeiro-ministro da Inglaterra, se não me falha a memória, o Benjamin Disraeli, que dizia o seguinte: a Inglaterra só é uma grande nação porque aqui os homens de bem têm a mesma audácia dos canalhas. Então, o que nos falta hoje é as pessoas preparadas, qualificadas, com vocação para a vida pública. Porque a vida pública é uma vocação. É como ser um pastor, é como ser um padre, é como ser um bispo. Né? E, infelizmente, os mecanismos que a classe política criou para se preservar, para se resguardar, acabam impedindo que pessoas de bom nível venham. E os maus vão preponderando, né? Então, assim, eu acredito muito e está havendo um processo de amadurecimento no Brasil. Até 2018 ninguém nem sabia, ou a grande maioria não sabia nem a diferença entre direita e esquerda, o que representava um e o que representava outro. Hoje já é comum você chegar num balcão e a pessoa te perguntar: você representa o quê? Você está do lado de quem?
Você é a favor da família, você é a favor do aborto, da ideologia de gênero, do desarmamento da população? Qual a sua visão acerca do Estado brasileiro? Eu vejo isso, assim, prodigamente. Não é isso? Então, tá havendo um processo de amadurecimento. E eu acredito que o povo, ele percebe a nobreza de um político. É evidente que ninguém se apresenta como salvador da pátria, não há salvação na política. Nós estamos aí para minimizar os nossos problemas, para atenuar os sofrimentos que foram impostos pelo povo, para o povo brasileiro. São 30 anos de socialismo. O socialismo é um fracasso em toda a linha. É uma desgraça. Silas, agora em campanha. É comum um candidato a deputado federal, no caso você, só para exemplificar, aqui em Jundiaí você faz um acordo com um candidato a deputado estadual, é a chamada dobradinha. E você pode fazer uma aqui, você pode fazer uma lá em Itapira, onde você esteve, você pode fazer uma em São José do Rio Preto, em Presidente Prudente, quer dizer, no estado todo você, como candidato a deputado federal, você faz suas dobradinhas. E também esses candidatos a deputado estadual, às vezes eles fazem dobradinha com mais de um federal. Politicamente, isso é considerado traição ou é uma coisa normal? Olha, faz parte da cultura política brasileira, né? Eu, particularmente, tenho uma visão diferente. Eu tenho tido muito zelo, muito cuidado. Eu fui procurado por alguns políticos cuja mentalidade, cujos valores não coincidem com os meus, e eu não os fiz. Eu não tratei dessa maneira. É mais difícil, eu estou na vida pública há muito tempo, fiz muitas eleições, eu sei como as coisas funcionam, eu não sou nenhum neófito, mas eu tenho procurado manter uma vida retilínea, não é? Manter uma coerência, porque o eleitor percebe, o eleitor não é bobo. Ele pode não te falar, mas ele percebe. Então, assim, eu não vou vender a minha alma ao diabo para ganhar a eleição, de modo nenhum. Eu estou apresentando a minha candidatura às pessoas, vou fazer um esforço gigantesco para que o meu nome chegue em cada casa, que as minhas propostas sejam claras, e o eleitor não pode reclamar de que em Jundiaí ele não vai ter uma opção para votar um candidato que defende a família como uma base de sustentação de uma sociedade bem desenvolvida, um candidato que defende um Estado mais reduzido, em que o cidadão pague menos impostos, um candidato que defenda que a população tenha meios de se defender da criminalidade. Então, a população em Jundiaí vai ter essa alternativa porque eu vou chegar até eles, não é isso? Agora, é necessário que às vezes você tenha alguém com quem compartilhar a sua campanha. E eu vou fazê-lo, mas vou fazer com o mínimo de pessoas possíveis, talvez uma única pessoa só. Já tem o nome, Silas? Ainda não. Eu tenho sido procurado, tenho conversado, mas eu tenho sido bastante criterioso nisso. Eu não vou me prostituir por causa de eleição. Eu não acredito nisso. Eu já convivi com muitos políticos. Existe um caminho do fracasso e um caminho da elevação. Eu acredito nisso. Eu tenho muita fé nisso. Eu vejo aí. Nós temos exemplos aí. Teve um político aí agora que teve uma ascensão meteórica e uma queda vertiginosa na mesma velocidade. Acabou. Tá aí o nosso ex-governador aí de São Paulo, tá liquidado para a vida pública. Por quê? Porque não tem coerência, não tem respeito pela inteligência das pessoas. Acha que a marketagem, que a propaganda política pura e simples é capaz de levar todo mundo na conversa. As pessoas são inteligentes. O ser humano tem um senso inato para a verdade. Ele pode não descobrir hoje. Só que agora tem isso aqui. As redes sociais. Tudo fica registrado. O que eu estou falando aqui vai para a eternidade. As pessoas vão ouvir o que eu estou dizendo quando eu estiver disputando outras eleições daqui a 10 anos. Poxa, Silas, mas lá atrás você disse tal coisa. Pois é, eu continuo acreditando nisso, porque são verdades eternas. Não é isso? Se você olha, por exemplo, o meu direito a me defender,
Essa é uma lei natural que o Criador nos concedeu. Então, a lei que eu faço lá em Brasília, ela só tem que confirmar isso. Veja, vou dar um exemplo. Nós tínhamos até 2018, governos de esquerda aqui no Brasil, cerca de 350 invasões de propriedade privada rurais no Brasil. Fazendas, agronegócio, que sustenta o Brasil e alimenta 1,5 bilhão de pessoas no mundo. 350. Eu mesmo tinha uma amiga que a fazenda dela ficou ocupada uns 10 anos. Ela perambulando por Brasília, pelo STF, ninguém dava jeito na situação. O presidente entrou e liberou o armamento para os fazendeiros. Caíram para 5 o número de invasão. Sem propriedade privada não tem democracia. A propriedade privada é um pilar do sistema democrático, do Estado democrático de direito que todo mundo fala aí. Não é isso? Então, caiu. A paz reina no campo hoje. E o nosso produtor rural só se preocupa em produzir, em investir e alimentar o povo brasileiro. Acabou a confusão, que querem voltar. Né? Infelizmente, uma parcela da população mal orientada, ignorantemente, estupidamente, quer retornar com essas forças políticas do atraso. Mas nós vamos vencê-lo, se Deus quiser. Custa caro fazer campanha para deputado? Custa muito Não caro. Quer dizer quanto? Custa caro. Mas, assim, eu acredito muito no poder de persuasão. Acredito demais. Acredito muito. Tem políticos e políticos. Tem políticos que não tem nada na cabeça, então ele precisa ir lá e comprar os intermediários, né? Contratar essas pessoas, que é um processo legal, não há nenhum tipo de fraude nisso. Né? Se ele fizer tudo direitinho, a Justiça Eleitoral permite. Mas ele sai por aí com o dinheiro dele, né? Contratando pessoas para falar em nome dele, para ser o porta-voz dele. Eu prefiro fazer diferente. Eu tenho muitos voluntários, muita gente que acredita em mim. Eu ando hoje em Jundiaí e encontro eleitores que dizem assim: Silas, eu votei em você porque eu acredito nas suas ideias, nas suas propostas, na sua conduta. Você me representa. Esse é um voto genuíno. Esse é um voto muito difícil de conquistar, que a gente chama do voto de opinião. É o voto de identificação. Esse voto ninguém quebra, né? Tem o voto de representação, o cara é de um partido aí, é da minha cidade, mas não tem vínculos. O voto que eu tive em Jundiaí em 2020 foi o voto da identificação. Então, é mais trabalhoso, mas ao mesmo tempo esse eleitor me leva para um número grande de pessoas. Né? Os estudos aí apontam que cada indivíduo ele tem, em média, uma esfera de influência de 50 pessoas. Então, veja só, é um eleitor que se engaja. Eu estou indo para Itapira. São jovens estudantes universitários que estão cansados de ficar em sala de aula sendo manipulados e querem mudar esse estado de coisas. E me convidaram, não tem custo nenhum, só a gasolina para eu me deslocar até lá. Quer dizer que é melhor falar para uma plateia pequena, vamos dizer, um número menor de pessoas que saem convencidas, é lógico, com bons argumentos, do que falar para uma multidão que vai lá para ver o show, vai lá para passear e não está nem aí com a proposta. Exatamente. Mas até mesmo essas pessoas que são, assim, vamos dizer, que não estão muito ligadas na vida pública ou que não acreditam muito e tal, mesmo elas, diante de um político, elas percebem se ele merece o seu crédito ou não. Mesmo essas pessoas. Eu não subestimo ninguém. Eu tenho tido assim surpresas agradabilíssimas dentro de lugares que você fala, poxa, eu não imaginava que aqui ia sair um posicionamento desse. E às vezes você vai para as elites e você ouve algumas coisas e você fala, não é possível que esse cidadão acredita nisso. Então, assim, isso tudo tem a ver com a disposição das pessoas para a verdade.
E eu acredito que no Brasil a maioria do povo está cansada e quer não uma solução definitiva, mas quer pelo menos ser respeitada, não é isso? E a minha candidatura respeita a inteligência das pessoas. Então, eu tenho tido bons resultados, eu não posso reclamar não, Deus tem sido generoso comigo, a população de Jundiaí tem me recebido muitíssimo bem, onde eu ando, nos bairros, as pessoas quando me conhecem, elas encampam a minha pré-campanha, se dispõem a me ajudar. Agora mesmo, antes de vir para essa entrevista, eu estava conversando com um grupinho numa barraca aqui no centro, e, poxa vida, você é o Silas Feitosa, eu te ouvia falar, a minha parente falou, o pastor lá da minha igreja fez um comentário, mas é um prazer conhecê-lo, suas ideias batem com as minhas, você representa os meus valores. Esse voto é um voto muito difícil de você tirar. Márcia, mais alguma coisa? Eu queria saber, Silas, você, ao se candidatar, ou ter a ideia de ir ao Congresso, você, imagino eu, deva ter projetos já em mente para levar para votação e para que pretende que seja votado lá. Tem prioridades, tem já projetos que você imagina que, em sendo eleito, será levado para avaliação dos deputados? Eu quero trabalhar muito em prol da reforma tributária. Nós precisamos reduzir a carga tributária brasileira que incide sobre o povo e pesa sobre os estratos mais baixos da população que sofre demais, né? Veja que o povo poderia ter um padrão de vida muito melhor se nós pagássemos menos impostos. É uma cultura aqui no Brasil que vige há muito tempo de que o Estado tem que cuidar de cada detalhe da sua vida. Nós precisamos mudar isso. E o povo precisa ver resultados imediatos, concretos no seu cotidiano, na sua vida, ao pisar no supermercado, né? E isto a gente pode fazer. O presidente já tem feito isso, infelizmente, contra oposições, contra uns abutres aí que conspiram contra a nação todos os dias. Veja, ele reduziu em 35% o IPI. Foi um ministro lá do STF que deu uma canetada suspendendo. Então, esse tipo de absurdidade nós precisamos começar a combater. E o povo precisa ter consciência dessas coisas, né? Eu acredito que, na medida em que o povo entender que o Estado não é a solução, o Estado é um problema, o Estado é um obstáculo, que é ele quem tem que assumir as rédeas da sua vida e não ficar transferindo para um governante. O Estado hoje tem que deixar de atrapalhar a iniciativa privada, os empreendedores. O presidente, por exemplo, permitiu que uma pessoa possa abrir um comércio na sua garagem, se for uma atividade sem nenhum risco, sem a necessidade de ir para a prefeitura, passar por um agente político, passar constrangimentos para tirar um alvará. O cara vai vender verdura, vai vender lá um tênis, né? Não tem a necessidade. Então, tudo no Brasil é burocrático, se cria uma dificuldade para depois se vender uma facilidade em nome de um agente público. Que no Brasil é desse jeito. Tudo é feito para criar embaraço para o povo. Não é? É um peso. O sujeito entra numa repartição pública já curvado, como se ele devesse alguma coisa. E é ele que sustenta aquilo lá. Então nós precisamos acabar com isto no Brasil. Essa cultura é nociva, é deletéria, prejudica o povo. A escola, por exemplo. Eu sou professor universitário. Você não consegue aplicar uma prova hoje com enunciado mais longo. O cara não entende. Porque ele é analfabeto funcional, não obstante a dinheirama que é despejada na educação. Não sabe ler, não sabe escrever. Essa pessoa está comprometida, não é para o mercado de trabalho, é para a vida. Você só raciocina quando você tem o domínio do idioma. Então tem muita coisa acontecendo aí que a responsabilidade é por esse sistema educacional, eu vou dizer aqui, vagabundo. Nós estamos hoje, graças à Serra Leoa, graças a alguns países africanos, nós não ocupamos o último lugar. Isso é vergonhoso, isso é uma tragédia e tudo planejado. Tudo planejado. E quem cria o problema é que vem com a solução depois.
Então essa gente precisa ser confrontada. E aí eu já falo da educação. O MEC hoje, ele precisa ser enfraquecido. Educação é uma responsabilidade da sociedade civil organizada, dos pais. Ontem foi aprovado lá na Câmara dos Deputados o homeschooling. Até ontem era proibido uma criança aprender em casa. Aqui em Sorocaba, uma menina passou na USP num curso de engenharia, não deixaram ela entrar porque ela não fez ensino médio. Aí uma faculdade americana deu uma bolsa para ela. Olha a loucura disso e todo mundo acha normal. Por quê? Porque nós somos dominados por uma classe política socialista. Socialismo é corrupção, socialismo é miséria, socialismo é fome, é burrice. Socialismo é tudo isso. Veja para onde estão... já levaram a Venezuela, estão levando a Argentina agora. O Chile vai pelo mesmo caminho, o país mais rico da América Latina. Então nós precisamos combater essa mentalidade nociva, nefasta, e isto se faz com coragem, com inteligência, com persistência, não é isso? E nós vamos conseguir derrotar essa mentalidade que tem empobrecido o povo brasileiro. O povo brasileiro não tem noção das possibilidades, do potencial que tem essa nação. Eu falava com uma balconista esses dias, era do Rio Grande do Norte, Anselmo. E ela dizia assim, olha, o meu sonho é voltar para o meu estado. Aqui é maravilhoso, tem emprego, mas o meu sonho é meu estado. Eu falei, mas é claro, lá está o seu chão, lá está a sua alma. Mas se eu voltar, eu passo fome. E eu disse a ela, a sua região lá é uma das mais bonitas do mundo. Vocês estão a 5 horas da Europa. Aquilo poderia ser o destino dos europeus, mas quem vai lá para tomar tiro, para ser sequestrado, para ver a sua família ser estuprada? Ninguém vai, não é? Então veja a dificuldade que nós temos de desenvolver o país por causa dessa mentalidade. Nós temos hoje no Brasil, graças ao bom Deus aí e à eficiência do governo, nós reduzimos de 65 mil assassinatos por ano, caiu para 41 mil. Só por isso esse homem aí merecia a sua reeleição. Mas enfim, são mais de 24 mil pessoas, vidas que foram poupadas nesses últimos 3 anos e meio, todos os anos. Esse é o número de guerra. Esses dias na Ucrânia houve, num dia, 800 e tantos assassinatos com bomba, foguete, tanque. Aqui no Brasil, 1.200 e pouco. Então nós estamos numa guerra e as pessoas acham que está tudo bem. Você não vê esses assuntos sendo discutidos na imprensa. É como se o Brasil fosse um paraíso. Não, nós estamos metidos no inferno. Aí você vai defender uma lei mais dura, mais severa contra o crime. Levanta-se no Brasil os defensores dos direitos humanos, pseudos defensores dos direitos humanos. Porque direitos humanos é defender o direito do trabalhador, da dona de casa, do estudante. Quantas vezes eu tive que encerrar minha aula 9 e pouco, 10 horas, para que a menina chegasse em casa mais cedo, porque o pai acorda às 5 horas da manhã e tinha que ir buscá-la no ponto de ônibus. Quantas vezes? Para não ser estuprada. Né? Então, não dá mais para conviver com isso. Sem segurança, não tem desenvolvimento econômico. Não dá para pensar na expansão do mercado de emprego, né? na expansão da economia, sem que se discuta a questão da segurança pública. Não dá. E isso passa fundamentalmente por garantir ao indivíduo, por exemplo, o direito ao armamento civil, que é uma outra pauta minha, e que nós vamos, se Deus quiser, conseguir derrubar essa cultura no Brasil de que, olha, as armas matam-nos. Hoje os bandidos matam e o povo não tem meios de se defender. Não é? Então, assim, há uma série de compromissos que eu tenho com a educação, com a cultura. Né? Eu defendo um projeto chamado Cidade da Música, para a gente permitir que crianças da rede pública de ensino tenham acesso à aula de piano e violino. Por que esses dois instrumentos? Porque eles ajudam a desenvolver a inteligência, o cérebro racional.
Nós temos um contingente grande de professores das igrejas evangélicas, católicas, protestantes que tocam, e os templos ficam vazios a semana inteira. Os espaços mais ociosos que nós temos hoje são esses templos evangélicos. Por que não abri-los para que essas crianças tenham acesso a esses instrumentos que vai naturalmente bloquear essa cultura deletéria da malandragem, essas músicas perniciosas que corrompem o espírito, diminui a inteligência, empobrece a linguagem e é trilha sonora para o crime. Não é? Então, são coisas que dá para fazer e a nossa classe política não faz, primeiro porque ela nem compreende isso. Ela nem entende isso. Esse diagnóstico eles não são nem capazes de fazer. E estou falando aqui, não é opinião, não. Eu estou constatando, porque eu vivo no meio dessa gente. Então, assim, a minha conclamação a quem nos ouve hoje é de que eleve, seja mais criterioso, eleve o padrão do seu voto. Não se conforme em votar em qualquer um, não. Porque isso depois traz consequências gravíssimas para a sua vida. Ok, Silas, eu ia até falar para você, você já mandou a mensagem aí, ia falar sua mensagem final, a gente tem um tempo meio limitado, o papo tá bom, eu compactuo com muitas das suas ideias, inclusive eu fiquei sabendo ontem que um juiz, se referindo a um menor assaltante, com 2 armas, e ele disse que foi um ato infracional análogo ao roubo. Não foi um roubo. Quer dizer, é um eufemismo, assim, para não se fazer nada, Sim, né? Exatamente. Mas eu agradeço a sua presença. Muito obrigado. Posso lhe desejar sucesso, Muito obrigado. uma boa campanha, boa votação, tomara que, principalmente por representar Jundiaí, e as portas aqui estão abertas, Muito sempre. Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado a você. Muito obrigado à jornalista também que o ajudou a conduzir essa entrevista. A Márcia Mazei. A Márcia Mazei, muito conhecida aqui na cidade, uma jornalista tradicional. E Chamou de velho, hein? Chamou. Perdeu o Sem voto. problema. eu sou tradicional também. E eu quero agradecer principalmente a quem está nos assistindo e me acompanhe pelas redes sociais. Ok, muito obrigado, hein?